Aí, povo de Deus, dando continuidade aqui, eu estou falando da Sexta-feira Santa, se o cristão deve de ir para a igreja ou não. Mas aí, gente, eu cheguei aqui em Santa Luzia, eu fui para a igreja e eu, assim, exatamente na Sexta-feira Santa, e esperando ali ouvir uma palavra ali, né? E não teve culto nesse dia, e eu achei um absurdo. Eu cheguei aqui em casa e comentei, mas, gente, logo na Sexta-feira Santa para os cristãos tem que ser ali vista como o dia da nossa vitória. Foi ali o início da nossa vitória ali, quando o Senhor Jesus ali foi na cruz. Por quê? E falei os porquês ali. E aí eu falei assim, olha, aí o Senhor Jesus morreu, ele morreu ali na sexta-feira, ele foi crucificado na sexta-feira. E depois ele desceu ao inferno e ele venceu a morte. E aí, gente, o que eu quero completar para vocês aqui é, os cristãos, eles não acordaram ainda, que Senhor Jesus venceu a morte, que enquanto o Senhor Jesus estava aqui, ele estava, como que eu falo, gente? Eu falo assim, olha, do Espírito Santo que nos avisa das coisas vindouras. Ele estava falando do que havia de vir. E, gente, e quando eu recebi a palavra de Deus, eu fiquei assim, maravilhada. E eu conto para vocês assim da como que eu penso, assim, desde muito jovem, como que eu penso sobre a morte. Tudo que eu ia fazer, eu ficava pensando assim, gente, mas eu não conformava com a morte. Desde muito nova. Eu conto para vocês aí da morte de uma senhora que chamava-se Olimpa. E a morte dessa senhora me fez assim pensar muito, muito mesmo. E eu fiquei ali pensativa por muitos dias ali. E, gente, tudo que eu ia fazer, eu falei, meu Deus do céu, mas eu vou fazer isso e tal, e vou fazer para morrer. Gente, não vamos rir. Vamos falar, esse assunto é sério, é sério, gente, esse assunto. E é um dos assuntos aí, ó, que vai estar em pauta mesmo, porque é real, é real. Quando eu falo com vocês assim, ó, que nós temos que ir lá no velho e assim buscar experiências e assim para então estar aí, ó, diante de tamanha tecnologia, tamanho crescimento aí, ó, na inteligência, mas nós temos que estar sempre indo lá e consultando ali o velho para poder a gente chegar numa conclusão aqui e ter um resultado extraordinário. Então, não vão ficar rindo muito, não vão ficar tirando a atenção, o foco. O foco aqui, nós estamos falando sobre vida e morte, né? E o meu grito, o grito da Maria de Socorro Júlio, da Solange Júlio, da Solvi, para que o cristão viva. E, gente, se nós recebemos ali a plenitude de Deus, assim, e a gente quis viver ali, quis viver, então que nós permanecemos vivos. Gente, não tem como não tem como eu receber tamanho poder, tamanho vigor gente, continuar assim, no mesmo ritmo dos outros que não receberam o Espírito Santo, que está ali. É muito. Quando Deus fala assim, olha, que tem que haver uma diferença entre os justos e o ímpio, assim, Deus está falando disso. Tem que haver uma diferença. O justo ali, o cristão,
ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele recebeu vida. Ele recebeu vida e recebeu ali, gente. É como eu falo, gente, eu vou pro shopping com o meu salto alto, eu volto com o meu salto alto, eu não sinto nem dor na perna. E ali, gente, assim, não sinto dor nenhuma no meu corpo. Antes, quando eu ia pro shopping, gente, eu chegava aqui num cansaço, mas eu chegava aqui num cansaço, todo mundo irritado, todo mundo cansado, irritado. E aí a gente não entendendo nada e vivendo ali, segundo como que eu falo, gente? O ciclo aí é o mundano. E hoje, gente, cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou no shopping, assim, no mesmo ritmo que eu ia antes, e eu volto, gente, bem, agradecida a Deus. Alemache, dele canta, lesse, dele canta, rabadasse, e gorgando nesse rigan, rabanasse, dele ganda, rabadasse, e gorgando nesse, dele canta, rabadasse, e gorgonese, dele canta, lasse, dele gorgando, rabanasse, dele canta, rabadasse, dele. Eu simplesmente, gente, eu não aceito. Gente, essa esse vídeo aqui que eu tô fazendo, ele me lembra, gente, eu já falei com vocês, estou falando com vocês, assim, dos fatos que aconteceu e que marcaram muito, assim, no momento que aconteceu. E eu contei também, gente, aqui dentro da minha casa, eu contei esse fato. eh, um moço lá na nossa comunidade, esse ali mora pertinho lá de casa, ele, com aquele tanto de filhos, assim, aquele monte de filhos, inclusive o filho mais novo dele estava um bebezinho lá no colo, e esse homem, igual eu falo com você, no domingo todo mundo ia para a igreja, e aí nós fomos para a igreja, e ele ficou dormindo, era domingo, né? E ele ficou dormindo, e aí a esposa dele chegou, ele estava dormindo, e ela, assim, eu tô falando de tanto ela contar, gente. Eu era criança. E aí ela falou que chegou e que o marido dela continuou dormindo. E quando ela foi olhar, achou estranho a maneira que ele estava dormindo. E chamou o pessoal. E aí o pessoal chamou, na época, o, o o fazendeiro lá, gente, esse fazendeiro era médico e aí esse fazendeiro levou esse homem pro hospital e, enfim, esse homem faleceu. Mas aí, gente, foi no velório desse homem, o velório foi lá em Itabira. O velório desse homem que, assim, eu era criança ainda, gente, eu lembro assim, eu fiquei muito assustada. E aí, a minha irmã estava lá. E a minha irmã, segundo eles, estava fazendo muito calor e eles assim, colocaram até ventilador lá na sala. E nessa época, gente, velava as pessoas dentro de casa. Eles velavam, não tinha velório e tal, não. A pessoa morria, elas eram veladas dentro de casa. E aí, assim, segundo eles, estava aquele calorão lá e tal, e eles colocaram o ventilador lá, e a minha irmã, assim, todo mundo contou, gente, a minha irmã, a minha irmã começou a gritar lá que o defunto estava suando. Ela sorria no cara. E o defunto estava suando e que piscou. Não, gente, não, eu não tô falando assim para zoar, e é assunto sério. Isso trata de família, entendeu?
essa pessoa, esse defunto, ele tinha uma família e tem até hoje, igual eu falei com vocês, que assim, ele morreu aquele tanto de... Ele morreu e deixou aquele tanto de filhos, ele morreu e deixou aquele tanto de filhos ali, e deixou a viúva, né? Então, assim, não é brincadeira. Não se brinca com a vida. Quando eu falo com vocês aí, ó, que é o fôlego de vida que Deus soprou na narina do homem, só Ele tem poder para tirar, entende? E o meu grito aqui é esse. Mas, gente, e aí, gente, aconteceu e aí aconteceu esse fato e foi a minha irmã que estava ali, e todo mundo saiu falando que olha o que Lola, minha irmã, olha o que Lola fez falando que o defunto estava suando e que o defunto se piscou, mexeu. É uma coisa assim que eles falam. Falou que a minha irmã falou, que a minha irmã gritou lá desesperadamente e falou. Então, gente, são fatos que aconteceram e que eu contei aqui dentro da minha casa, mas são fatos reais que se você for buscar aí saber, você vai entender que é verdade, entende? E, povo de Deus, quando eu falo da vida, quando eu falo assim com vocês, eu baseio aqui na Bíblia. Aí nós voltamos lá em Adão, gente. Quando Adão foi ali, dormiu um sono profundo ali para poder e tiraram ali, gente, a Eva ali da costela do Adão, né? Então, é muito sério, gente, é muito sério. Está se tratando de vidas. Gente, eu falo com vocês assim, olha, que eu eu gosto de estudar, de conhecer Deus, de saber da palavra. E hoje, gente, eu estava indo no ônibus e exatamente nessa parte de tirar a Eva da coluna de Adão, e eu tenho falado com vocês, eu tenho mostrado para vocês assim que tudo que Deus faz, o diabo vai lá e copia. E aí, gente, eles tiraram a Eva da costela do Adão. Então, o Adão foi ali. Meu Deus, que linda! É assim, gente, eu falo com vocês assim, olha, em todo o tempo que eu estou indo assim, numa viagem, que eu estou indo ali numa caminhada, eu estou ouvindo informações, né? Sim, eu quero passar essas informações e quero estar discutindo com vocês, entende? Eu quero estar discutindo com vocês. É quando eu falo com vocês, gente, que chegou um tempo, é, ou eu ia, ou eu ficava aqui ouvindo, e como eu falo com vocês, havia um grito de revolta dentro de mim, onde eu tinha assim, eu tinha que falar. E quando eu peguei o microfone da igreja, eu gritei: covardes! E falei: os covardes não herdarão o reino do céu. E, gente, é a verdade, é a mais pura verdade. E quando eu trago essas questões aqui para vocês, eu quero estar discutindo elas, eu quero estar ali, colocando ali elas em pauta e discutindo, porque o que é a verdade aqui é que o Senhor Jesus ele veio para nos ensinar assim tudo que ele deixou, principalmente a morte do Lázaro, gente. A morte do Lázaro, ele mostrou, deixou bem claro ali que ele podia estar ali ressuscitando pessoas, independente de quanto tempo passasse.
E aí, o que eu tenho ouvido aí, que morreu, e ali o diabo, o Satanás e seus demônios triunfando aí para cima dos cristãos, que os cristãos morreu. E ali, gente, às vezes quando eu estou ali assistindo o culto e eu lembro assim de certa pessoa, aí dá aquele sono, gente, aquele sono que eu consigo ouvir o ronco. E ali é o Satanás falando que a pessoa está dormindo. Mas o dormir aí, gente, nesse contexto aqui que eu estou falando com vocês, é que a pessoa está morta espiritualmente. E eu trago para vocês aqui que o Senhor Jesus ele venceu a morte. Mas antes dele morrer ali na cruz, ele já havia mostrado aqui é, que, que assim, nem a morte podia com ele, e a autoridade que ele tinha ali, ele ressuscitava e não importava ali quanto tempo, sabe? Porque ele ressuscitou o Lázaro aqui, ó, passando ali o dia ali que para as pessoas é, que para as pessoas ali, passando de 3 dias, não tinha mais jeito. Então, o Senhor Jesus deixou passar o dia ali para eles mostrar para as pessoas que com Ele não tem esse negócio de que não tem jeito, não tem tempo. No momento ali que Ele for acionado, que lindo, cara! No momento ali que ele for acionado, que ele for ali, ó, convocado ali, ó, para entrar ali na vida ali, independente de como a pessoa está, ele vai entrar e vai trazer, e ele é vida, ele traz vida. Obrigado. E, e é isso, povo de Deus. É isso. O Senhor Jesus, ele venceu. E eu tenho de completar isso aqui. Essa parte aqui dos 4 dias ali do Lázaro. O Senhor Jesus ressuscitou o Lázaro. E aí, gente, lá na cruz, ele ali foi crucificado ali, derramou todo o sangue. E quando o corpo dele, eles foram tirar o corpo dele tocou ali no chão. Vários corpos que tinham sido mortos ali, enterrados ali, ressuscitaram. Então, Senhor Jesus deixa bem claro que assim, a morte não pode com a vida, é como as trevas, não subsiste a luz. Onde chega a luz, as trevas ó, pum, some. Meu Deus do céu, é tão pequeno e tão inteligente. E, gente, é nessa unção, é nesse entendimento que nós temos de estar. E você entende porque eu começava a gritar aqui em casa e não tem como você prender um cristão, um pequeno Cristo. Você tem que dar para a pessoa, para pessoa ali, que está ali, gente, cheia do Espírito Santo. Você tem que dar atividades para ela. Aí a pessoa vai e prende o cristão, prende e quer rotular o cristão como doido, como isso, como aquilo. Gente, quantas pessoas estão passando por isso? Porque a família vai lá e não aceita ali o que o cristão está falando. Assim, vai lá e prende a pessoa, é, como se diz, né? Amordaça a pessoa ali, ó. Cala, fica calado, fica quieto. E qual é a maneira deles fazer isso? É enchendo a pessoa ali de remédio, é enchendo a pessoa ali. Gente, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros e vamos reaver isso aí, no nome do Senhor Jesus de Nazaré.
É muito sério, gente. Não, assim, eu falo com vocês assim que eu dou risadas e tal, mas é muito, muito sério. É, é assim, quando eu falo com vocês assim de que Deus abriu a minha visão, Deus mostrou para mim o que estava acontecendo e, e ali, sim, e eu falo com vocês assim das hostes, assim, eu ouvi o clamor o tempo todo, e quando eu falo com vocês assim, que eu tinha a impressão que eu estava caindo, eu tinha a impressão que eu estava caindo. Gente, mas que maldade, que maldade, que maldade, que maldade. É o que eu sei falar, é o que eu posso falar agora. E quando eu falo com vocês assim, não precisa de me pedir desculpa, não. Não precisa de vir pedir desculpa e tal, não, porque para eu estar aqui, eu tive como se diz, eu tive que perdoar, nem é desculpar, é perdoar. Perdoar e sabendo o que tinha, o que estava acontecendo. E aqui eu continuo aqui, ó, perdoando, sabendo ali o que estava acontecendo. Principalmente quando eu fui lá para minha comunidade e eu falo com vocês assim, ó, que eu descia e subia e ali houve momentos ali de ataques assim ferrôneo do diabo. Então, é, não vem me pedir desculpa, não vem me pedir, me desculpa, desculpa, me ajuda. Ó, a única coisa que eu posso falar é estar pregando a palavra de Deus, sem achismo, sem achismo. Eu vou pregar a palavra de Deus para vocês ali, ó. É, muitas das vezes dá a vocês o versículo e, e você faz desse versículo o seu remédio. E eu ensino para vocês assim, entende? Então, fique com Deus e é muito sério, gente. É muito sério. E eu vou sempre falar com vocês, quando eu dou risadas aqui, é para não ficar parecendo um filme de terror, entende? Fique com Deus, até a próxima chamada da Só Ouvir.